Ela só está aqui na mesa comigo porque ela é incomparável. Eu tô falando com Carol. É ou não é um ser único? Todos somos, mas eu tenho a plena consciência disso. Nem todo mundo tem. E você se considera uma pessoa realizada, Carol, ou ainda vai ser? Não, eu acho que eu já realizei muita coisa. Qual foi a principal? Uma das principais coisas é olhar para minha trajetória profissional e falar: caramba, quantas vidas eu já impactei. Isso é muito bom. De perder a conta. De perder a conta. E como é que hoje você mais impacta pessoas? Ainda é interessante isso, né? Porque eu cresci ouvindo minha mãe dizer que ela é uma pessoa antes e uma pessoa depois, né? Então, assim, ela era antes da Carol e depois da Carol. Por acaso é Carol, gente. Então, a C e DC. Se fosse B nada, ia ser a B, né? Então, nenhuma referência a Jesus Cristo, mas assim, é um A, C e DC, né? Um antes e um depois da Carol. Só que não parou por aí. Durante muitas outras vezes na minha carreira, eu vi pessoas falando: nossa, eu era assim antes de você, agora eu sou desse jeito, eu era assim, agora eu sou desse jeito, de forma que isso começou a aumentar com amigos, com relacionamentos. Então eu descobri que meu propósito era aquele. Meu propósito é fazer jus, é merecer ser chamada de antes da Carol e depois da Carol. Eu faço com muito gosto. Carol, eu entrevistava aqui no Dal Bosco Cast o João Bittencourt, um grande amigo, coordenador de ensino hoje no Albert Einstein, e falávamos de um assunto que eu trago aqui para essa mesa também, que tem 2 momentos que a gente nasce, né? Beleza. Lá na infância e depois quando a gente descobre para o que a gente veio. Quando que você se descobriu? Foi uma situação, foi uma cena, foi uma puxada de tapete, foi uma sucessão de fatores, mas no seu caso em específico, o que a partir de lá começou a formar essa Carol incomparável? Para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa já ter batido um pouco a cabeça, a gente precisa já ter estado em várias situações, resolvido problemas, errado pra caramba. E deixar de se iludir. Exatamente. Assim, e talvez até ter esperança com algumas coisas e mais certeza em outras. Mas eu acho que uma grande virada de chave aconteceu quando eu descobri que meu nome é mais importante do que o sobrenome da empresa que eu carregava. Do que o CNPJ. Não era Carol da empresa X ou Y, mas o dia que eu não estive, o dia que eu deixei de ter esse nome, as coisas para mim começaram a ficar ainda maiores, os desafios maiores, as coisas ainda mais interessantes, coisas mais impactantes. E eu acho que isso foi uma grande virada de chave. E começaram a fazer mais sentido. Não, total sentido. Porque a gente também tem aquele apego, né? Quem sou eu? Sou eu de tal pessoa, né? De tal empresa. Uma outra coisa é o cargo, né? Como demora para a gente sair, né, daquilo, porque de alguma forma o cargo traz um status quo importante. Eu sempre gostei de tomada de decisão, assim, sempre gostei, até para dar a decisão para quem eu quisesse, né? Você que vai resolver isso, então. Mas tem muitas pessoas que gostam do cargo pelo poder mesmo, pela admiração. Não está errado, né? Eu acho que a gente tem que encontrar o nosso lugar. Mas quando você precisa disso, é pouco. Quando você precisa disso, aí eu acho complicado. Então, a gente erra bastante na vida para a gente aprender a lidar com essas situações, a não precisar mais de cargo, a não precisar de empresa. E, na verdade, o processo tinha que ser o contrário, né? Assim, agora a pessoa fala assim, olha, eu que faço a empresa, né? Não é a empresa que me faz. Eu falo isso muito para os meus clientes hoje, né? Há uns 20 ou 30 anos, o mercado fazia com que a gente se preocupasse muito em empresa que ia trabalhar, tinha que ser uma empresa conhecida, né? Eu acho que os valores mudaram um pouco com relação a isso. Então, assim, na verdade, não é o que a empresa vai fazer para você, cara, mas o que você vai fazer lá, né, que vai ser tão bom assim ter você, né? Que transformação é essa que a empresa vai passar a partir do momento que você estiver lá.
A gente vem num ritmo desde Revolução Industrial, onde se era alguém por causa daquele CNPJ. E a Carol também veio no mercado deste modo, até que chegou um dia e que pulou um muro para buscar o chapéu, mas nunca mais voltou. Ou seja, ela fez uma transição. Como é que foi o primeiro dia, quando não precisou voltar para bater um cartão? Desesperador, ansiedade lá nas alturas, um momento de certeza, um momento de dúvidas, no seu caso. Porque tem gente que salta do avião sem ter preparado seu paraquedas. Né? Ah, porra, tô no burnout, tô numa loucura, largo tudo para trás, mas o cara não se preparou em termos de marca pessoal, não foi sendo percebido pelo mercado para continuar sendo requisitado. Outros preparam o paraquedas e saltam, mas sem a técnica apropriada. Só vão demorar um pouquinho mais para morrer, mas vão morrer também no mercado, porque pode cair no oceano. Agora tem outros que preparam paraquedas, fazem todos os cursos, etc., mas resolvem nunca saltar. Não tem nenhum problema, mas muitos também não saltam por não se conhecerem ou não saltam por medo. Né? O que a experiência da Carol, prova viva de realização saltando, o que você pode ensinar a elas com relação aos medos, os anseios, as expectativas que você teve nessa fase? Pode parecer engraçado ou trágico se não fosse verdade. Conta aí. Eu cuido tanto do plano de carreira das pessoas e eu sou fruto de uma falta total de planejamento de carreira. Eu entrei numa área que eu nunca pensei em estar, passei 20 anos nela e saí quando eu não queria sair. É mesmo, Carol? Mesmo. Dessa parte eu não conhecia. Eu acho que assim, cara, profissão escolhe você, não tem como. Eu fiz psicologia sabendo que eu queria tocar na vida das pessoas de alguma forma. Você foi inicialmente para a parte clínica ou já para a linha de RH eu queria ir para a parte... Opa, gente, eu queria ir para a parte clínica. Que é o que a grande parte da faculdade prega. Exato. Ali, bate. Mas assim, eu sempre fui eu tenho muito discernimento. Para você começar com clínica, você não pode só fazer clínica. Né? E eu precisava ser independente, eu queria pagar a pós-graduação. Então eu falei, quer saber, eu vou entrar no RH. Mas como RH, se na RH, clínica ia ter que vender hora? Então, RH dá dinheiro, né? Mais fácil para ganhar dinheiro. Porque também já passei por isso, sim, porque eu não sei isso. E é normal, né, que a gente faça isso. E fui 3 meses no RH, eu falei, eu não vou sair daqui nunca mais, né? Eu não saio daqui nunca mais. Eu nunca desisti ou disse que eu não queria voltar a ser psicóloga clínica. Mas, não sei, estava no meu propósito de vida precisar conhecer 20 anos todo esse ambiente de diferentes lugares, segmentos, estados e países, para hoje trabalhar em clínica com executivos. Então, assim, olha como a profissão, ela te acha, né? Eu converso muito com pessoas mais jovens que falam assim, eu quero fazer alguma coisa que dá dinheiro, né? Cara, o que dá dinheiro é o pai e a mãe, né? Nada mais dá dinheiro. E aí você começa com a motivação errada. O negócio é o que eu faço tão bem, mas tão bem, que eu vou chegar um dia no churrasco e eu vou ter um puta do orgulho de falar, eu faço isso. Porque é a hora que você sente que você faz sucesso. E o resto invejando que você tem liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. É isso. E aí, assim, eu não sei o que você vai ser, se você vai ser presidente de uma empresa, se você vai ser dono do carrinho da pipoca, se você vai ser presidente, se você vai ser um esportista, eu não sei o que você vai ser. Não interessa isso. Eu quero só que, assim, não pensa no dinheiro, porque o dinheiro é a consequência daquilo que você faz tão bem, tão bem, tão bem, que merece ser recompensado por isso. E na maturidade que a Carol se encontra hoje, o que é sucesso para você? Sucesso é eu me orgulhar do que eu faço. Eu falo assim, olha, eu faço isso. Outro dia ouvindo, passando, por acaso, ouvi uma conversa da minha mãe com alguma amiga dela, e ela contando do que eu fazia. Naquele momento, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu não sabia que era eu.
Mas me chamou a atenção. E aí, quando eu percebi que ela estava falando de mim, cara, eu tenho sucesso pra caramba, porque a pessoa que mais eu amo na vida tem orgulho de contar da minha profissão. Durante muitos anos, meu pai achou que eu dava treinamento. Então, eu comecei com recrutamento e seleção, logo fui para treinamento. E na cabeça do meu pai, eu ensinava as pessoas como é que elas tinham que fazer, né? Bancário, né? Iniciativa pública. Então, essa era a forma dele de ver a área de treinamento. Que eu ia lá e ensinava as pessoas. E, lógico, fui crescendo na carreira, eu saí da área de treinamento, fui para desenvolvimento, generalista, blá, blá, blá. Cresci. E meu pai nunca entendeu o resto. Então, assim, hoje ele sabe que eu não estou mais dentro de organização, mas até quando eu estava, falava, eu faço treinamento, que ele tem um orgulho de falar que eu faço isso, sabe? Então, o que você faz? Cara, pai, faço treinamento, eu vou dar treinamento. Para grande parte dos pais, principalmente pais baby boomers, o filho ser professor ou professora, ser um educador, dar treinamento, era um grande motivo de orgulho. Porque era a época social onde o docente tinha muito respeito social. Respaldo, né? Exatamente. E quando eles veem isso, e muitas vezes, né, para a criançada entender, muitas vezes, pô, o que meu padrinho faz? Ele é um professor da internet. Né? E aquilo muitas vezes explica muita coisa dentro desse processo e, de certa maneira, transpõe, né, ou transporta um pouco desse orgulho que os avós deles e os pais tinham. Mas precisa tomar cuidado pelo seguinte, os pais são os culpados sem culpa. Então, nenhum pai foi preparado para ser mentor de carreira. Tá? Então, eles vão querer que você siga uma profissão que não é aquela que você quer. Muitas vezes as pessoas fazem isso e aí vão descobrir, ainda na graduação, lá no 4º ano, que não era isso. Até aí acho salvável. Mas tem gente que passa a vida inteira fazendo 20, uma outra 30, coisa. 40 anos, Exatamente. infelizes. Esses dias eu vi um dado, Carol, que me impactou então, muito. Isso é importante, porque assim, lidar com a expectativa das pessoas compromete a tua felicidade. Não é? Seus pais nem sempre vão entender qual é o melhor caminho profissional, mas eles não são mentores de carreira. Esses dias eu vi um dado até que dizia, se eu não me engano, era na área médica, eu acho que 84%, 86% estavam insatisfeitos com a sua profissão, e aí a gente remete a várias coisas. Tipo, porra, olha os colegas seus que viraram médicos. E daí eu começo a lembrar, eu falei assim, caramba, poucos eram vocacionais. Muitos eram porque dava dinheiro ou por uma pressão social, pressão parental, melhor dizendo. Exato. E o que há 20, 30 anos era uma grande vantagem se tornar médico em termos sociais e financeiros, hoje em dia o jogo é completamente diferente. Dificilmente você encontra, inclusive, uma criança querendo dizer que quer ser médico. Né? Porque hoje a gente quer ser aquilo que a gente admira, né? O youtuber, o influenciador, o engenheiro de software, o engenheiro de game, o gamer. Né? Uhum. E dentro desse processo nos gera várias reflexões. Porque assim, caramba, olha como eu era imaturo. Eu achava que aquilo era felicidade. E hoje, como eu bato muito dentro disso em palestras, poxa, será que isso é a sua felicidade? Porque se isso for felicidade de realização, bom, Alphaville não tinha tanta gente com depressão, até rimou. Tem tudo em volta, mas um vazio enorme aqui dentro, Carol. Por que você vê que isso está acontecendo? Porque você acompanha carreiras muito próximo. Eu acompanho carreiras muito próximo. E a gente vê muita coisa que não é de se espelhar. Felicidade, ela não é um estado, né? Ela é um momento. Então, a pessoa que está extremamente feliz o tempo inteiro, ela vive no mundo de Nárnia, ela está sob efeitos de drogas, ela está alcoolizada, eu não sei o que ela está, mas uma pessoa vai ficar feliz o tempo inteiro, ela tem algum problema, ou pelo menos alguma deficiência, que comprometa a visão real, né, de mundo. Então, porque o mundo é duro. Exatamente. E a felicidade ela tem que ser mesmo de pouquinho, que é para você dar importância àquilo. Né? Então, assim, o conseguir
acaba sendo mais gostoso do que a própria felicidade. E há muito tempo eu sempre uso, né, o exemplo daquelas pessoas que compram lá sei lá, no Magazine Luiza, na Lojas Americanas, eu quero aquela geladeira. E aí ele trabalha e conseguiu comprar a geladeira. E ele vai pagando. Então, assim, o processo de conquistar é factível, né? Ele consegue fazer isso. E por que o rico não consegue? Porque ele não tem processo. Ele vai lá e compra a geladeira. Ele nem olha para a geladeira, ele não namora a geladeira. Ele não fica vendo qual que é melhor, qual que faz isso, qual que faz aquilo. Então, assim, felicidade é momento. O gostoso é viver o processo. O processo de tudo que você vai fazer na sua vida. Porque tudo que é muito pronto não tem graça. E é por isso que o índice de depressão em pessoas que têm uma renda... Faixa salarial. Uma faixa salarial maior, né, uma classe social maior, é infinitamente maior do que as outras pessoas. Porque, às vezes, a gente se ilude de que quando eu tiver isso, eu vou conseguir. Então, a gente vai lutando. A gente nem percebe que está sendo feliz. Mas a gente vai querendo. E quem fala assim, ó, eu quero um iate. Eu quero para os Estados Unidos amanhã. Eu quero... Né? A gente também não pode romantizar, porque, assim, dinheiro é bom e muito bom. É maravilhoso. Resolve vários problemas. Não, resolve todos os problemas que você tem, elas são resolvidos com dinheiro. Aí eu não quero tirar essa porque eu vou ter que explicar muito. O que estava falando, não? O dinheiro. Eu vou repetir. O dinheiro resolve vários problemas. Não, ele resolve vários problemas e não é ruim. O dinheiro não é mau. O dinheiro não te faz um mercenário. O dinheiro não te traz uma condição de ser... de não seguir com ética. Porque a gente traz, né, sabe aquelas frases que são crenças, que viram verdades para nós? Verdades absolutas. Eu prefiro ser pobre e ser limpinho. Né? Então, eu falo para os clientes, a gente tem que ser... Eu quero ser rico e limpinha. E com saúde. Rica, limpinha, saúde, feliz, está ótimo. Então, o dinheiro, ele não exonera o teu caráter. Carol, mas você lida com pessoas há muitos anos. E dentro desses diferentes ambientes que você veio passando, tem muitos executivos e executivas que não conseguem ir para um novo patamar, e aqui não digo patamar de carreira, mas em termos de consciência de fato, né? Estão lá num efeito manada, principalmente por crenças limitantes que vêm desde lá da sua criação, do seu ambiente familiar, que acabam lhe travando de vários aspectos. E muitas vezes essa pessoa só desabrocha, ou muitas vezes nem isso, porque tem um medo de estar ferindo o que seu pai ou sua mãe gostariam ou queriam. Trazê-los do nível de inconsciência para o nível de consciência é o grande desafio de um mentor e de uma mentora, para que de fato ele ou ela passem a gerar valor para eles e depois possam impactar muita gente, que nem você falava no começo. Eu me sinto realizada pelo fato de que impactei muita gente. E isso, para mim, vem aí dentro do aspecto de ter sucesso, e não apenas sucesso financeiro. Como trabalhar isso em quem está completamente fechado, bloqueado, ou não está enxergando, né, o que lhe bloqueia para ir para um outro nível de consciência? A gente sabe que o medo é o que paralisa. As crenças limitantes fazem você perder muitas oportunidades na tua vida. As crenças fazem você deixar de aproveitar muita coisa. Se eu posso dizer assim de uma maneira muito superficial. Mas é o medo que te paralisa. E o maior medo do ser humano é de não ser querido. Nós não fomos preparados para não ser amados. Nós fomos preparados para ser amados. Nós queremos ser amados. Então, o medo de se expor é o de não desagradar. O medo de não tomar as rédeas da sua própria vida é não fazer aquilo que as pessoas querem que você faça, como que não atendendo a expectativa de outras pessoas. Só que essa conta vai ficando cara
E quanto mais tarde você descobre isso, que você viveu uma vida para agradar as pessoas com um medo que estava só dentro de você. Porque uma coisa muito fácil é, quando eu falo para as pessoas, por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Tá. O que vai acontecer se você falar em público? Vão falar de mim? Vão falar o quê de você? Vão me criticar. Tá, e aí? E aí? Não. E aí, me conta o que vai acontecer. Então, assim, você tem que desmistificar. Porque também é um pouco de ego, né? Eu acho que o maior inimigo do ser humano é o ego. O ego faz você acreditar que está todo mundo prestando atenção na tua vida. Essa foi uma outra virada de chave que eu tive. Quando eu deixei de me preocupar que eu não parecia mais o mesmo. Eu deixei de... Eu nunca fui com a manada, assim. Para mim, inovação e ir para um lugar que ninguém foi, para mim isso é valor, assim. Eu preciso, as pessoas que convivem comigo sabem, eu gosto do que não foi feito ainda. E não tenho, eu não me preocupo muito se é melhor, se é pior. Nossa, essa é uma... Porque assim, toda vez que eu penso que é melhor ou pior que alguém, eu estou olhando para um lado. Eu tenho que olhar para frente. O meu caminho é sempre para frente, né? Então, quando você consegue olhar para frente, quando você consegue desagradar e vai desagradar, as pessoas vão olhar para você e vão falar um monte de coisa. E assim, desculpa, mas tomando Activa e Johnny Walker. A comparação assim? lhe traz mais prejuízo, né, do que de fato pontos positivos. Exatamente. Então, assim, você vê meu canal Meu canal é ótimo, né? Gente, olha, eu me achando. Eu tenho um canal no YouTube, mas deve ter, sei lá, umas 100 pessoas. Mas eu tenho no Instagram, e você deve ter visto lá, e todo mundo sabe, é um perfil amador. Ele é um perfil amador. E eu nunca gastei um centavo em algo patrocinado, nunca turbinei algo. Não que eu não acho que seja importante. Eu acho que é super importante as pessoas conhecerem o trabalho, conhecerem. Mas a minha estratégia é outra. Todo mundo que vem até mim veio porque alguém indicou. Não pelo que eu falo, mas porque elas sabem do que eu fiz. Então, isso para mim é valor, né? Mais uma vez, não estou dizendo que o marketing digital não é importante, acho que é super importante, mas assim, cuidado com a generalização. Eu não faço marketing digital, o meu canal ele é bem amador, os meus vídeos são amadores, ali eu quero compartilhar conteúdo, eu quero... Sabe aquela coisa de, poxa, seria legal se um dia alguém tivesse me dito isso. Então, sabe, é isso que eu faço. E se tivesse que fazer, também o marketing, eu não tenho problema nenhum. Mas eu não faço porque a minha clientela vem de outro jeito. Ela vem através de indicação de pessoas com as quais eu consegui construir confiança, que conhecem o meu trabalho. Então, eu não preciso ficar buscando gente. E a minha agenda, ela é cheia. E não acho que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Eu só vou te falar que, a partir do momento que eu decidi fazer uma coisa, a agenda, para mim, era isso que eu esperava. Quando as pessoas falam assim para mim, Carol, nossa, parabéns, nossa, que bom que você fez, que legal. É isso que eu estou esperando. Eu não estou esperando menos. Eu trabalho para ouvir isso. Meu sarrafo é alto, inclusive comigo. O dia que eu deixar de trabalhar e achar que é extraordinário eu levar o elogio, então, poxa, eu vou voltar duas casinhas, eu vou falar, vou fazer outra coisa, gente. Banco imobiliário, volte duas casas, jogue de novo. Exato, e repense a sua carreira. Então, assim, acho bacana elogios, às vezes, bom, você sabe, quando a gente trabalha com as dores, né, das pessoas, elas têm uma gratidão imensa. E eu respeito muito esse momento de gratidão, mas eu não tiro meu pé do chão. Ser honesto e viver a vida do jeito que é para ser, não tratar ninguém mal. Isso aí a minha mãe não devia nem 10 centavos, né? Deus o livre.
não tinha dívida com ninguém, não tratava ninguém... Não, a minha mãe também era bem... vendia bananada, essas coisas no colégio. Sobreviveu também a vida dela ali do jeitinho que ela gostava. Porque eu conheço, eu sei da vida delas, eu sei também do estado de gratitude que elas ficam. Mas olhando para mim, eu só fiz o que tinha que ter feito. Carol, você é uma Connect People. Pode ser isso. Nós temos, eu posso dizer, perfis muito semelhantes dentro desse aspecto. A gente gera valor antes de esperar algum tipo de retribuição, ou a gente não gera valor acreditando que o outro lado, ou criando uma expectativa que o outro lado vai retribuir de alguma maneira. A gente faz aquilo porque a gente naquilo é incomparável. Porque faz parte da nossa própria natureza. Faz bem para mim, antes de qualquer coisa. Faz bem para mim. E muito disso vem do aspecto lá de trás. Não, meu total. Aí que ia chegar. Porque de onde veio? De pai, de mãe, de avó, sabe? Que moldou, né? Ou criou a Carol para ser referência nesse assunto, mesmo que lá no passado não foi tão intencional assim, em termos de que vamos educar esta criança para que profissionalmente ela seja assim. Pais criam muitas vezes a criança para que ela seja assim na vida, que ela seja assim automática, que aquilo seja instintivamente admirável. Como é que foi o seu caso? Bom, eu quero ouvir depois a tua história também, porque o meu foi exatamente o contrário. Eu ressignifiquei. Aconteceu comigo. Eu experienciei na minha vida, muito jovenzinha, a dor que mais tarde eu iria curar. Então, eu sou filha de bancários e meus pais trabalhando em banco do Estado, nós nos mudávamos muito. E a época era status. Não, trabalhar em banco. Era, sim, mas era de um tanto que eu chegava... Julho eu estava numa escola, de janeiro eu já estava em outra cidade. Nomadismo total, exatamente, não digital naquela época. Exatamente. E quando não era a cidade, era minha mãe que falava, não, essa escola que você entrou em julho, não deixaram eu colocar você porque não era janeiro, vou colocar na escola que eu quero. E não conseguiu firmar raízes. Então, eu cheguei em panelinhas muito prontas. Eu sei o que é não ser convidado para uma festa de aniversário, mas eu tinha 10 anos, eu tinha 9 anos. E é difícil entender. Eu sei o que é, eu sei o desespero que é quando você ouve a professora falar assim, agora façam grupos de 5. O meu coração disparava. Eu tive depressão aos 10 anos. Então, eu sei o que é não ser incluído, eu sei o que é sofrer exclusão. Eu sei o que é você não se conectar com as pessoas. E qual a consequência disso, né? Então, aí eu tive depressão. Eu tive depressão infantil, por causa disso, eu tive depressão. E aí, lógico, né? Eu fui para psicóloga, eu acho que esse foi um processo bem bacana também, porque quando ela me deu alta, eu me lembro de pensar assim, eu queria fazer igual essa pessoa faz comigo. Será que não foi isso que foi o gatilho lá para frente, para sua graduação? Não, com certeza. Total. Da minha graduação, com certeza. Mas esse perfil conectou, né? A gente conectou. Eu acho que eu sou incapaz de excluir. A gente só encontra e se encontra na realização algo que já está dentro da gente. Exatamente. Então, assim, eu sou muito seletiva, mas eu não sou exclusiva, eu sou inclusiva. E isso veio muito da experiência que eu tive ainda muito pequena. Eu acho que eu tenho uma memória sensacional. Às vezes eu me lembro de falar assim, nossa, mas por que isso acontece comigo? Era muito triste. Era muito triste. O desespero da segunda-feira, você sabendo que você ia sofrer bullying, que você ia estar sozinha, que ninguém ia fazer trabalho com você, que ia ter um aniversarinho da amiga. E você talvez não iria, eu não seria iria, convidada. sabe, sim. Isso então, durou até que idade? Ou quando foi a cena que você começou a dar virada? Eu acho que assim, foi aí nessa idade, porque quando aos 12 anos ou 13 anos, eu já me lembro de
de começar a fazer as coisas com mais naturalidade, né? Mas também fruto de todo um tratamento que eu tinha tido atrás, né? Com profissionais, né? Com a psicóloga, então aí eu já consigo manejar isso de alguma forma. Mas eu gostaria muito que nas vezes em que eu perguntei, né? Eu perguntava assim, mas Deus, por que faz isso comigo? Se eu me encontrasse por, sei lá, 5 segundos com a Carol do futuro, de olhar para mim e falar assim, olha, essa experiência você tinha que ter, você está em treinamento, moça, né? Você está em treinamento. Então, assim, hoje eu sinto que essa experiência foi muito importante para mim, porque ela faz com que eu sinta a importância que eu tenho quando eu conecto pessoas, quando eu incluo pessoas. E aí eu queria chegar num ponto, porque quando a Carol, adulta, consciente de tudo isso, hoje, olha para aquela Carol criança, pré-adolescente, podia dizer várias coisas. Só que essa mesma fala que você pode falar lá para ela serve para muitos adultos que estão nos vendo e nos assistindo agora. Que não se libertaram daquela criança interior, que muitas vezes tem vários medos, que isso faz com que elas não deem o próximo passo, né, num relacionamento profissional, num relacionamento amoroso, num relacionamento familiar, num relacionamento social. O que a Carol de hoje diria para a Carol lá no passado, antes de inclusive de fazer o tratamento? Olha só, você sabe que quando a gente trabalha com adulto, e hoje eu vejo, né, com as pessoas que eu atendo, eu não trabalho o adulto nele. Porque você imagina que um cara já de seus 40, 45 anos, ou CEO de empresa, um alto executivo, ou segunda e terceira gerações de uma empresa familiar, esse cara não precisa ter medo de nada nessa vida, não, né? Ele rodou o mundo, exatamente. Já faz muita coisa. E quando eu olho para ele, eu olho por uma criança que tem medo, tá? Que é exatamente o contrário, né? Porque quando a criança tem medo, a criança só deveria brincar nessa vida, né? Qual é a preocupação de uma criança? É brincar, né? No entanto, ela tem medo de perder os pais, ela tem medo da morte, ela tem medo de ficar sozinha. Medo de desagradar. Exatamente. Então, assim, é o adulto dentro dela. Então, hoje, eu faço o contrário, né? Os meus clientes são crianças. Eu estou lidando com crianças. E a criança nunca morre dentro da gente. E nem a gente deve matar, não, porque eu acho que essa espontaneidade, a gente brincando aqui, é o que a gente fez com a câmera cortada aqui em off. Que agora vai começar! O pau vai torar nessa mesa, porra! Então, assim, isso é a criança, eu não quero que ela morra nunca. Né? Mas você precisa saber lidar com ela. Então, medos nós vamos ter, a gente só muda de medo, tá? A gente só muda de situação. O que diferencia é o que você faz com aquilo. Eu tenho uma frase que eu cheguei à conclusão, né? Eu cheguei à conclusão de que a carreira de uma pessoa, ela vai, né? O sucesso, ou aonde é que você quer chegar, seja lá, né, onde você mirou, mas você vai até onde a sua inteligência emocional permite. Você não vai um passo a mais. Então, por quê? Porque a inteligência emocional, ela está ligada à sua criança. Então, é por isso que gênios, pessoas muito boas naquilo que fazem, não sobem, né? Não crescem. As pessoas até olham para o homem, nossa, mas tão bom que ele era e nunca cresceu. E é mais fácil ver o contrário, né? Que aquela pessoa fez para estar ali, gente? Vamos contar aqui. Porra, eu conheço. Não é tudo isso, não. Não. É um 71. Isso aí é um falso guru. Isso, ele pode até ser uma pessoa mediana, mas ele tem inteligência emocional suficiente que fez com que ele conseguisse ser um tubarão no meio dos tubarões. Porque, sim, mundo corporativo é tubarão. Então, a empresa é uma família. Ai, gente, para. Não é uma família. Você não sabe que é família, seja então. outro tubarão andando com tubarão e você como tubarão não seja o tubarão ferido.
Porque senão outro tubarão também te pega. Exatamente. E as pessoas têm essa falsa percepção de eu estou andando com o tubarão. Ok, mas fique ferido entre os outros tubarões. Exatamente. Quem andar com tubarão... Não sangre. Exatamente. Não sangre. Exatamente. Não sangre. Mas assim, é só lidar com isso de forma madura. A empresa não é uma família, porque família nós sabemos o que é. Você imagina uma situação bem comum nas famílias, né? O dia seguinte nossa, até cuspi agora. O dia seguinte do Natal, certo? Todo mundo bebeu, e lá, falou um monte de coisas. Sua família vai continuar te chamando. Agora, você imagina o dia seguinte, depois do seu vexame lá da festa da firma. Assim, ali não é a tua família. Mas, assim, tudo bem. É importante só que você não perca esse policiamento que faz com que você esteja, naquele momento, trabalhando. Então, tem alguém que falou assim, ó, se eu fizer o que eu gosto, eu não vou trabalhar um dia na minha vida. Eu não sei nem quem que é, que eu tenho raiva dessas pessoas que fazem essas... Frasezinha de Facebook. Eu tenho um ódio de frase de efeito. Bom, enfim. Eu me divirto muito quando eu estou trabalhando, mas meu trabalho não é uma diversão. Faça o que você gosta e você trabalhará 18 horas por dia. Está mais próximo da realidade. Exatamente, ou 24, porque você não vai conseguir se Porque até dormindo você sonha ou tem pesadelo muitas vezes com as situações que acontecem. Por mais que você goste daquilo que você faz, vai ter vezes que você vai fazer coisas que não são legais. Então, assim, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Mas agora, Carol, então as pessoas devem viver intensamente ou viver pensando no futuro? Ou seja, eu dou o meu máximo por agora ou eu guardo um pouco pelo que talvez venha. Talvez não. Bom, você sabe que a sua pergunta tem várias respostas. Eu quero a resposta Carol. Mas para não haver arrependimentos posteriormente, o importante é... Não, mas tem que ser uma resposta assim, original, Carol. Mas sempre, né? Nem tem fake. Por isso que exatamente. Incomparável. E tem coisa, gente, que é engraçado quando a gente vai explicando para as pessoas, você não aprende o negócio na hora que você fala, eu vivo fazendo isso. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, esqueci, o que era, não? Você falou? Se a gente vive intensamente hoje, né? Ou vive preparando o futuro. Tá. Mas aí, voltando, para não haver arrependimentos, é o seguinte: o dia que você descobrir quais são os seus valores, você nunca vai me perguntar para ninguém, nem para mim, nem para ninguém, o que vale a pena, fazer isso ou fazer aquilo. Exemplo, não gosto dessa empresa, não quero ficar mais aqui, quero sair porque eu quero algo maior para mim, com mais responsabilidades. E aí você vai vendo os valores daquela pessoa e vai vendo que não é só dinheiro, mas status é importante para ela. Posição, cargo. Às vezes o maior para ela não é um tipo de preenchimento. Exato. Que transcende o tangível, o material. Isso. Só que aí eu dou 3 meses. Porque ela vai chegar lá, ela vai descobrir que ela não teve aquilo que ela queria, porque ela não é, ela quer poder. Então, assim, é igualzinho empresa. A gente é uma empresa, né? Eu sou muito, às vezes, simplista demais, mas é a forma que eu tenho das pessoas entenderem que eu não gosto das coisas rebuscadas muito. Vamos fazer aqui, sabe? A forma de Bhaskara. Então, assim, porque as empresas, qual é a cultura da empresa? Você sabe como é que você define a cultura de uma empresa? Cada um fala uma coisa, né? Uhum. Só isso, aquilo. Cultura para mim sempre é top-down. Não tem como ser bottom-up, não tem como vir de baixo para cima. De cima para baixo. Como é que você vê como é que você lê a cultura? Eu leio a cultura, né, olhando muito a história do fundador. Eu vou te dar uma dica para você. Talvez não é melhor ou pior, mas uma diferente. Por que eu estou falando isso, Carol? Porque tem muitas pessoas que por vezes chegam no sentido de eu não estou me identificando com a cultura da empresa, o que eu posso fazer? Eu falei assim,
Você já entendeu a história do fundador? Já foi verificar? Veja como é que aquele cara foi forjado dentro dessa jornada, como é que ele foi criado, como é que ele moldou. E ao final, depois de entender, você vai perceber o porquê de algumas decisões. E isso eu não estou dizendo que você tem que concordar, mas você tem que entender a causa do porquê daquilo foi ter sido decidido, a causa do porquê esse problema é secular dentro daquela corporação. Não, é exatamente isso que você falou, mas fazer pergunta mais fácil que isso. Para você descobrir a cultura de uma empresa, é só você descobrir os motivos pelos quais as pessoas contratam, são contratadas, né? São demitidas e são promovidas. Isso é cultura. Por que estamos contratando? Estamos contratando porque a gente quer pessoas... Estamos contratando os mais jovens, porque a gente quer gente com muita vontade de fazer. Legal. Então, energia, a empresa tem um futuro para dar, tá? Então, posso dar um outro... Eu queria dar um exemplo errado, na verdade. Mas tá bacana, tá bacana. Não, calma. Cabe esse negócio aqui. Vamos lá. Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos lá. Então, assim, a parede aceita tudo, né? Falam que currículo não aceita tudo, a parede aceita tudo. Planilha de Excel. Eu dou mentoria para uma pessoa que é de recursos humanos de um lugar de café gourmet bem conhecido, né? Tem várias unidades no Brasil e tal. E a cultura deles é foco no resultado. A primeira, foco no resultado. Então ela foi fazer um processo seletivo, trouxe um diretor novo. O diretor, ele chegou já mudando um monte de coisa, porque estava tudo errado. A empresa é familiar, então, lógico, precisava ter ali também que se ajustar em algumas coisas. E nas reuniões da sexta-feira, que eram reuniões de resultado, esse cara colocava todo mundo ali no paredão. Todo mundo no paredão. Porque realmente o cara da logística estava errado, o outro estava assim, o outro estava assim. Mas isso incomodou o dono. E tempos depois, sei lá, talvez uns 2 ou 3 meses depois, ele pediu para refazer o processo, que ele não queria continuar aquela pessoa, eles iam desligar. Qual era a motivação do desligamento? Ele não se dá bem com as pessoas. Então, pera um pouquinho. Uma coisa é eu falar que a minha empresa é gestão por resultados, e a outra coisa é eu viver isso. Então, o valor ali não é por resultados. Ali é a convivência, é o relacionamento, é o trabalho em equipe. Então, assim, não tem problema nenhum, não tem uma melhor do que a outra. Só que, cara, só saiba disso. É o mínimo que você pode fazer, é saber onde você está se enfiando, né? Então, se pergunta por que as pessoas estão sendo demitidas. Mas o cara dava tão bem resultado, por que foi demitido e o outro que não faz nada? Porque aquele que não faz nada é uma pessoa considerada de confiança. É o cara que vai lá trabalhar no sábado, que não diz não para o dono, que se precisar leva a nota na escola. Então, faz tudo. Isso para o dono é valor, não é o resultado. Então, a hora que você descobre isso, é muito simples. Aceito ou não aceito? Exatamente. Né? Acho que isso é uma exploração e caio fora, ou me sujeito a isso e engulo e fico quieto. Nem é exploração, porque se eu quero dinheiro e a empresa está me pagando um bom salário para minha entrega, pronto. Okay. Deal. Nossa coisa está feita, certo? Carol, a gente podia ficar aqui fazer uma batemos 40 minutos. Podemos fazer uma série do Netflix. Hey, Netflix. Vamos fazer com chama a gente. Vamos colocar tema polêmico? Vamos, que ninguém quer falar? O episódio 2, né, um tema polêmico, qual seria? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Posso pensar? Peraí. Vou falar. Perguntas ridículas que RHs estão fazendo. Não, quer ir mais profundo? Puta, cara, olha, tem assunto. Mas uma coisa, puxando a sardinha até para o meu lado,
Eu não sei quem inventou, quer dizer, eu sei, né, que é histórico, mas ninguém nunca fala assim, para com isso. É muito psicólogo dentro do RH. E é errado. É errado? É errado. Porque, Por quê? assim, porque, Não, essa você vai ter que responder agora. Porque, olhando para a história... Para aquela câmera lá, Isso. que a gente vai encerrar, essa câmera é só tua, Carol. Isso aqui é autoria minha. Por que é psicólogo demais dentro de RH? Não dá. Não é que não dá, por histórico, as pessoas da área de psicologia foram colocadas no Recursos Humanos, que até então era conhecido como departamento pessoal, por causa dos testes. Então, quem avaliava aqueles testes, principalmente um muito utilizado na época dos anos 70, era o palográfico, que é a pensão. Realmente, um psicólogo coloca lá. Só que, por que eu falo que não precisa ser? E eu levanto muito essa bandeira, porque é errado você achar que para você ter empatia com as pessoas, você tem que fazer uma faculdade de psicologia. O Recursos Humanos precisa de pessoas que tenham estratégia. Porque se ali ninguém funciona, não tem estratégia, aquela empresa vai para baixo. E hoje, infelizmente, a gente vê muito RH mais tarefeiro do que estratégico. Então, é por isso. Por falta de capacitação, às vezes, por falta de vontade de alguns, por falta de formação vocacionada, destinada para isso, na verdade, na própria faculdade, por falta de cultura dentro daquela empresa para que o RH seja estratégico e empodere o RH para ser mais estratégico e não lote ele de apenas tarefas de processamento de VA, VR, VT e salários. Então, talvez seja uma constelação de problemas que agora, quem está nos escutando, nos vendo, tem que identificar qual o seu problema dentro da sua empresa com relação a isso que a gente citou para começar a resolver. Outra coisa, assim, as pessoas falam muito de estratégia. Gente, vamos chamar estratégia de resolução de problemas. Então, vamos chamar de resolução de problemas com inteligência. Essa é a estratégia. Se você é apaixonado por resolver problemas e tem criatividade suficiente para fazer isso de forma inteligente, e você tem empatia com as pessoas, cara, é isso que a RH precisa. Isso você não treina em nenhum lugar. Agora, vamos fazer curso de gestão do não sei aonde, de não sei o que. Para. Eu quero o básico e daí de lá, apaixonados que são, eles fazem coisas imensas e muito maiores. Então, não é que eu não acredito no psicólogo dentro dos Recursos Humanos, mas se a pessoa quer fazer psicologia para entrar no RH, não precisa. Faz administração. Eu, por exemplo, faria hoje física, estatística. Porque se eu tenho estratégia, se eu tenho empatia e ainda sei fazer conta, cara, eu realmente vou ser bem diferenciado dentro dos Recursos Humanos. Carol, existe alguma música que representa como a Carol pensa ou o que é Carol? Olha, qual seria? Tem uma que eu gosto muito aqui, fala assim, ó. Você não sabe o quanto eu caminhei para estar até aqui. Porque às vezes a gente fala coisas, né, de forma tão simplista, mas, nossa, tanto arranhão, né, para a gente conseguir chegar a essa conclusão. Essa é uma música que eu gosto bastante. Pessoal, e para encerrar esse podcast, olha só que especial. Com esta letra, a gente traz, sempre aqui no Dal Bosco Cast, pessoas onde a gente entende a história delas, percebe como elas são incomparáveis e, consequentemente, elas podem nos inspirar, podem nos elevar por meio de um nível de consciência após esse conteúdo aqui, para a gente tomar melhores decisões na nossa vida pessoal e profissional, se é que dá para diferenciar. A gente se vê no próximo episódio.